A paz do Senhor, falando EBD mais uma vez de volta, e desta feita com as lições bíblicas Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Vamos ler o tema do trimestre, Missões, o clamor da última hora. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 13. Esta lição está sob o tema A Importância da Obra Missionária na Volta de Cristo. Quando eu disse lição 13, isso quer dizer que nós estamos chegando ao final de mais um trimestre, né? O terceiro trimestre do ano de 2025. E estamos prontos, se Deus nos permitir, para começar o quarto trimestre, aí o quarto e último trimestre do ano de 2025. Já fizemos os devidos convites e eu quero agradecer a você nesses três meses aí, né? Nessas 13 lições que nós tivemos do terceiro trimestre, você que nos acompanhou, você que nos abençoou com a sua presença, com o seu comentário, com o seu gostei, com o seu joinha, com o seu compartilhamento, com tudo aquilo que você proporcionou para este canal. Que Deus te abençoe. Então, eu quero agradecer a Deus, a você, agradecer aos comentaristas desta lição, agradecer também às casas publicadoras que têm nos oferecido a questão, né? Não na questão de nos doar, mas de nos oferecer sempre um material interessante, temas pujantes, necessários para a igreja dos últimos dias. Como eu disse, lição de número 13, então, o tema A Importância da Obra Missionária na Volta de Cristo, na Volta de Cristo. Versículo do dia se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo de número 14, que está escrito desta maneira: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A verdade aplicada nos ensina que a igreja deve estar engajada em evangelizar, discipular e preparar o caminho para a volta de Cristo. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é explicar a grande comissão do reino de Deus. O segundo, apresentar a pregação do evangelho como sinal do fim. E o terceiro, mostrar a missão como instrumento da volta de Cristo. O momento de oração nos pede para que as nações sejam alcançadas pelo Evangelho para a volta de Cristo. Então vamos para a nossa análise, para o nosso bate-papo semanal, né, a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Primeiro vamos para o tema, a importância da obra missionária na volta de Cristo. Também nós vamos conversar um pouco sobre isso. A volta de Cristo, a pregação, o Evangelho sendo pregado, Jesus Cristo sendo anunciado e assim sucessivamente. Nós temos também no versículo do dia, no Evangelho de Mateus 24:14, que diz que depois que o Evangelho, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Está aqui destacado. Terceiro, nós vemos os objetivos da lição, né? Nós temos aqui explicar a grande comissão do reino, apresentar a pregação do Evangelho como sinal do fim e mostrar a missão como instrumento da volta de Cristo. E a verdade aplicada, nós temos aqui, a igreja deve estar engajada. Deve estar engajada. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Tá bem? A primeira pergunta. Se nós pregarmos o Evangelho, nós vamos adiantar em minutos, dias, horas, meses, anos, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Segunda pergunta. Se nós não pregarmos, Jesus não vai voltar? Jesus não vai voltar? Então, são duas perguntas que eu achei interessante.
Eu posso muito bem pensar isso, então, assim, então vamos correr, vamos evangelizar, vamos fazer, tal, aí assim nós adiantamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como nós vamos ver, como alguns já estão muito bem adaptados, muito bem acostumados ao mundo, se nós deixarmos de pregar, Jesus Cristo não volta. Jesus Cristo não volta. E algumas marcas, algumas lições algumas observações que nós faremos no decorrer da lição. Então, na volta, primeiro nós temos aqui a importância da obra missionária na volta de Cristo. Obviamente que Jesus Cristo ele só pode ser conhecido pelas nações, quando falamos de evangelização e missões, através da pregação do seu evangelho. Usa-se vários meios, várias formas, várias fórmulas, métodos, tá bom? As pessoas procuram, as igrejas procuram métodos de contextualização para que o evangelho seja anunciado em outras nações. Porém, veja que nós vamos ver no decorrer da lição que a palavra pregação, ela está em 100% da lição e 100% da importância de como se anuncia o evangelho, de como se mostra, de como se fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós podemos usar muitas formas, porém, todas elas têm que estar atreladas à arte da pregação. O que é a pregação? É anunciar a palavra de Deus. Anunciar de que sentido? Ora, a forma mais costumeira, desde o princípio, é usar o quê? O aparelho fonador. Falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós testificamos com silêncio, testificamos com atos, testificamos mas principalmente o nosso testemunho tem que ser através da pregação do evangelho. É por isso que muda-se muitas coisas, muitas fórmulas, mas desde o nascimento de Cristo, desde o seu ministério, passando pelos seus discípulos, passando pelos pais da igreja, chegando nos nossos dias, nós temos que a pregação é o ponto forte, fundamental de anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto está ligado à volta do Senhor, porque na pregação nós anunciamos como ir e também anunciamos o que acontece com aqueles que não vão. Veja, nós anunciamos o que nos é dado hoje e o que nos dará no futuro, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Vai depender da resposta do ser humano para esta pregação, ou a resposta do ser humano para o presente de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua operação através do Espírito Santo. E ele diz, e então virá o fim. Quer dizer, este então virá o fim da ideia de que, se a pregação do Evangelho ela não for feita, veja, eu fiz as duas perguntas ali no começo, foi justamente para esta pulguinha atrás das orelhas. Mas veja bem, nós precisamos pensar na igreja nas suas duas facetas. Primeiro, a igreja local. Segundo, a igreja que vai morar no céu. Veja que há uma diferença. Veja que todos os membros... Vamos fazer uma outra pergunta, uma outra análise. Todos os membros da igreja local, eles vão para o céu? Eles vão ser salvos? Segundo, todos aqueles que fazem parte da Universal Assembleia dos Santos, como diz o Apocalipse, eles ficarão fora do céu? Porque nós temos a igreja que vai ser tirada de dentro da igreja. A igreja que vai morar no céu. Esta igreja ela não é constituída de uma placa denominacional, mas ela é constituída de todos os santos. De todos os santos, de todos os tempos, seja de cor, seja da raça, seja do idioma, seja de onde for, esta igreja ela vai morar no céu. É um povo separado, escolhido e de boas obras. Então, quando nós vemos esta questão da evangelização ou não, ela está ligada principalmente à igreja que vai morar no céu. Porque a igreja, aqueles cristãos que fazem parte da igreja que vai morar no céu, eles são impulsionados a pregar o evangelho.
Eles são impulsionados. Veja que há um desejo latente, ardente no coração deste cristão que não deixa, quer dizer, que não deixa que ele pare na questão da evangelização, que ele pare na questão da evangelização. Pode alguém olhar para ele e dizer que é uma coisa sem futuro, que é retrógrada, que é ultrapassado, que é isto, que é aquilo, pode usar, não, mas ele sempre vai estar engajado, vendo? Que nós lemos a palavra engajada, a igreja deve estar engajada. E o cristão que faz parte da igreja, que vai morar no céu, lembra do corinho? Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Esta é a igreja que vai ser tirada de dentro da igreja local, da igreja terrena, onde nós vemos muitas coisas e nós olhamos e ficamos prestando atenção. Mas vê, depois do trabalho desta igreja, destes cristãos, então virá o fim. Por que o fim não pode ser antecipado e nem pode passar do tempo? Vamos nos lembrar que Jesus Cristo falou sobre uma ceifa, sobre uma colheita. E nós sabemos que se você colher qualquer coisa antes, você vai colher verde. Se você deixar passar do ponto, você vai colher já apodrecido, está estragado, passou do tempo, já não tem mais a serventia. Se ainda houver alguma qualidade, será muito pouco. Então veja, a questão do fim aqui, ele está atrelado ao tempo de Deus, que é o tempo correto. A nossa função é, enquanto não, nós vamos evangelizar. Nós vamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer? Evangelizar, discipular e preparar o caminho. O caminho de quem? Veja, vamos começar com evangelizar. Quando nós falamos de evangelizar, nós estamos falando de sair das quatro paredes, de sair da zona de conforto, de deixar o nosso lugar de descanso. Para quê? Para anunciarmos as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor nosso Deus fez para que vivêssemos nela. Para que vivêssemos nela. Isto é evangelizar, é espalhar o evangelho, é espalhar as boas obras. Eu coloquei aqui, isto é um trabalho para fora, quer dizer, para fora das quatro paredes. A segunda coisa é discipular. Aí nós vamos falar dentro. Agora nós estamos falando de dentro das quatro paredes. Por quê? Eu vou evangelizar, o Senhor salvando, nós vamos trazer estes novos cristãos, estes novos crentes, e vamos passar a discipulá-los, quer dizer, a ensiná-los todas as doutrinas, ou pelo menos as doutrinas básicas, para quê? Para que ele saiba, para que ele compreenda, para que ele entenda como ele deve servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, servir a igreja, como ele deve servir a sociedade. Para quê? Para que na volta de Cristo ele seja um dos chamados, seja pelo arrebatamento, seja pela ressurreição dos santos, né? Como nós vamos ver na volta de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, as pessoas elas vão ser discipuladas. Quer dizer, eles vão ser trazidos para o meio, para o seio da igreja, para o contexto sociedade, igreja, para que ele aprenda. Veja, evangelizar é pregar as boas novas. Discipular é doutrinar, é ensinar as doutrinas basilares, como nós podemos dizer, para o novo cristão, para o novo crente. E a terceira é preparar o caminho. Veja, eu me lembrei de Isaías falando e me lembrei de João Batista. Veja, o que é preparar o caminho? O caminho para quem? O caminho para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser olhar também, nós vamos falar sobre preparar o caminho para que as pessoas venham para Cristo. Mas aqui, vamos para a ideia. Se eu não me engano, Isaías ele fala sobre um arroteador, tá bem? Que é a mesma coisa que João usa. Ele diz, olha, eu não sou o Messias, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Ele prepara o caminho do Senhor, quer dizer, ele vem de antemão anunciando aquele que viria. Tanto é que quando ele questionado foi,
Ele disse assim: eu não sou Cristo, eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas, porém, eu sou a voz do que clama do deserto. Veja que função interessante a de João Batista. Quando Jesus Cristo aparece à beira do Jordão para ser batizado por João, as nações já têm uma ideia. Aqueles que estão ao redor de João, aprendendo com João, já têm uma ideia. A prova disto é que depois do batismo, os discípulos de João vão falar para ele: olha, a quem você batizou, João, o povo está indo atrás dele. E disse: mas qual a preocupação? Eu sou o amigo, ele é o noivo. Quer dizer, eles têm que segui-los mesmo. Eu os preparei para isso. Eu os preparei para que eles seguissem. Então, ele é um arroteador, é aquele que vai abrindo o caminho, que vai fazendo a picada, que vai deixando livre, tirando tudo aquilo que pode impedir as pessoas, ele vai limpando. Então, aqui o arroteador como aquele que abre caminho e a voz do que clama, aquele que vai à frente ou chega antes, anunciando aquilo que vai acontecer. Veja que a igreja ela tem uma função importantíssima. Mas vamos voltar à questão da igreja que vai morar no céu. Ela tem se você é um cristão, se você é um crente, que tem aquela certeza de que vai morar no céu, veja, evangelizar, discipular e preparar o caminho, isto faz parte da tua vida. Tá? Não é uma coisa que você vai ter como uma opção. Não, isto aqui, vamos nos lembrar de Jeremias. Jeremias, ao sofrer, talvez, me parece que nós vamos falar sobre a vida de Jeremias, o ministério de Jeremias, numa das nossas lições do 4º trimestre. Mas ele chega num determinado momento, ele diz assim: não quero mais saber, não quero mais falar do seu nome, não quero mais falar da sua palavra, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas veja que ele chega num determinado momento em que ele grita e ele diz: eu não consigo, porque é como se fosse uma chama queimando no meu coração. O meu coração ferve, o meu coração, o meu íntimo arde de desejo de falar do teu nome e da tua palavra. É aqui que nós conhecemos a verdadeira igreja. É aquela igreja que nós vamos ver aqui o final, do que não é mais igreja, do que perdeu algumas características de igreja. Tá? E aqui nós podemos falar como denominação, podemos falar o cristão como igreja, nós podemos falar, só não podemos falar da igreja que vai morar no céu, porque esta igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Jesus Cristo disse que o pecado não adentraria, e a pessoa pode dizer: mas como é que Jesus disse que o pecado entra? Não, o pecado entra na vida da igreja local, de alguns membros, mas aquele que realmente faz parte, dentro da igreja local, ele faz parte da igreja invisível que vai morar no céu. Aleluia. O pecado não entra, não tem como. Ele pode até chegar e bater a porta, mas ele vai dizer não. Esse cristão vai dizer não. E para quê? E por que ter tudo isso aqui em mente? Evangelizar, discipular e preparar o caminho. Para quê? Para que as nações sejam alcançadas. Veja que nós temos a ideia de nações. Quer dizer, nós estamos olhando para o mundo, nós estamos olhando para tudo aquilo que abrange ou todo o ser humano na face da Terra. Aí você pode me perguntar, mas você pode dizer, mas acabou de dizer que nem todo mundo vai ser salvo. Mas não é nossa obrigação e não está escrito na testa de ninguém quem vai e quem não vai. Então, quanto a isto, a nossa obrigação é falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Salvador Jesus Cristo. E ter em mente que a salvação é para todos. É para todos. Todos vão recebê-las bem? Não. Assim como foi no tempo de Cristo, também no nosso tempo. Não é diferente. Não é diferente. Então, veja, as nações, para que as nações sejam, é a oração que eles pedem, que nós façamos, para que as nações sejam alcançadas através do quê? Através do Evangelho. Através do Evangelho para a volta de Cristo, como está na oração. Sejam alcançadas, as nações sejam alcançadas através da pregação do Evangelho, e o que? As nações, na volta de Cristo, essas nações sejam alcançadas.
tá bom? Vamos para o ponto de número 1, aliás, a introdução da lição. Veja, eu separei este parágrafo e eu gostaria de dividi-lo em duas partes. Primeiro, nós temos aqui, estamos na última hora da igreja. Ora, vamos nos lembrar de João novamente, agora não o Batista, mas João o amado, aquele que escreveu a primeira, a segunda, a terceira epístola que leva o seu nome. Numa delas ele vai dizer o quê? Filhinhos, é já a última hora. Veja, aqui diz, estamos na última hora. Mas há quase 2000 anos atrás, ou um pouquinho mais, nós vemos João anunciando à igreja, chamando a eles assim, filhinhos, é já a última hora. Se neste período João, ele já está anunciando a última hora da igreja na face da terra, qual o momento em que nós vivemos hoje, no século XXI, em pleno ano de 2000, já quase no ocaso do ano de 2025? Se João diz que era a última hora, imagina nesta hora quais os minutos faltam para o final. Quais os minutos que faltam para o final? E nós precisamos nos despertar, nós precisamos abrir os olhos para este tipo de informação. Nós precisamos, já não há mais tempo, já não há mais tempo. E a segunda parte diz, e os campos estão brancos para a ceifa. Agora Jesus Cristo. Ele diz, vocês dizem que falta tanto tempo para a ceifa. Se não me engano, no Evangelho de João também, neste Evangelho. Mas ele diz o quê? Olhem para os campos. Sabe, muitas vezes nós usamos a questão do tempo como desculpas para não fazer o que temos que fazer. Evangelizar, discipular e preparar o caminho. Mas Jesus Cristo, num determinado período, ele diz assim, ei, vocês dizem que falta tanto tempo para a ceifa, mas olhem para os campos. Eles já estão brancos, já estão prontos para a ceifa. É como Jesus Cristo estivesse dizendo, ei, acordem, parem com esse tanto de desculpa que nós usamos, veja, eu não estou falando vocês usam, eles usam, nós usamos. Muitas vezes nós fazemos das nossas características e pensamentos humanos barreiras para que a obra de Deus aconteça. E depois nós mesmos ficamos nos indagando, ou indagando a outros, por que isto, por que aquilo, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo? Ora, porque nós simplesmente não fazemos, não colocamos a mão no arado, não pisamos na beira do mar como Moisés, não fazemos isto, não fazemos aquilo, nós não tomamos as iniciativas que são prerrogativas da igreja. Veja, é prerrogativa da igreja, como nós vamos ver aqui, veja, um imperativo, uma ordem, assim também é prerrogativa da igreja tomar os princípios, sabe? Ir à frente, querer fazer, buscar, independente da... Mas, irmão, não tem... Veja, por isso que Paulo diz, há tempo e fora de tempo. Nós devemos fazer. Muitas vezes nós ficamos, como diz o rei Salomão, nós ficamos esperando o bom tempo, olhando para as nuvens, olhando para o tempo, olhando para isto, e nós perdemos tanto o tempo da cega, nós perdemos tanto o tempo da semeadura, quanto o tempo da cega, da ceifa, né? De ceifar o trabalho, tanto de fazer o trabalho e depois colher os frutos do trabalho. Porém, a observação tanto de João quanto de nosso Senhor Jesus Cristo é, veja, na última hora, há mais de 2000 anos atrás, e também neste período, Jesus Cristo, olha, os campos já estão brancos. Veja que nós estamos muito tempo além destas mensagens. Então, como está a questão da hora? Como está a questão dos campos que já estavam brancos? Que já estavam brancos. Mas nós ficamos postergando, nós ficamos deixando para depois, usando as nossas desculpas, né, as nossas maneiras de pensar, de viver, e vamos, como nós veremos aqui, né, no ponto de número 2. Então, como nós devemos pensar? Como nós devemos pensar hoje na questão da última hora e dos campos brancos? Como nós devemos pensar? Porém, há um impedimento muito grande. Deixa eu adiantar aqui, como eu sempre digo, deixa eu passar o boi
na frente do ou o carro na frente do boi. Veja, nós estamos muito acostumados com o padrão de vida que nós estamos vivendo. E chegamos até a proclamar em alta voz de que nós estamos realmente fazendo o trabalho, que estamos sofrendo, que estamos isso. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, nós não fizemos sequer o que foi mandado. E Jesus Cristo disse assim, depois de fazer o que mandou, o que eu te mandei, você deve se considerar um servo inútil. Veja que o irmão Maurício ainda não chegou nem à questão de ser um servo inútil, porque eu não consegui fazer nem o que me foi mandado ainda. Quanto mais ir um pouco além daquilo que me foi dado a realizar, a fazer. Então, estamos na última hora da igreja e os campos estão brancos para a ceifa. Quer dizer, onde estão os ceifadores? Onde estão os ceifadores? A seara é grande, mas cadê os ceifeiros? Né? Estamos na última hora, mas tem alguém olhando para o relógio? Tem alguém olhando para o relógio, vamos dizer assim? Estamos preocupados que estamos ficando sem tempo para fazer a obra de Deus? Veja, pregação, volta de Cristo. Será que eu estou preocupado com isso? Eu estou olhando para o relógio constantemente para saber quanto tempo, apesar de não saber quanto tempo me resta, mas dentro do tempo em que eu estou vivendo aqui agora, do meu cronos, será que eu estou desempenhando, fazendo, pelo menos remindo tempo, como disse o apóstolo Paulo? Não é uma coisa que nós precisamos pensar. Por isso, no ponto de número 1, a grande comissão e a expansão do reino de Deus, ora, então eu separei aqui a introdução do ponto de número 1, depois 1 e 1.2, que é o completo da grande comissão e a expansão do reino de Deus. Ora, a grande comissão nós conhecemos, nós sabemos, nós já estudamos, é parte fundamental do discipulado. A grande comissão, quando se vai falar sobre missões e evangelização, a grande comissão é o tema principal, são os 5 versículos dentro dos 4 evangelhos e do livro de Atos, que nos despertam ou que nos colocam a par daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse ou daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou a fazer. Isso é fundamental. Então, quer dizer, se é fundamental, não vamos voltar para os rudimentos, mas vamos falar então sobre, dentro deste pensamento, nós temos aqui que Jesus Cristo, por inúmeras vezes, ele fala sobre a expansão, sobre o crescimento. E quando nós pegamos lá Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que em todos eles, ele está falando de um crescimento, está falando de uma expansão, de um crescimento, tá bem? Quando olhamos para Mateus, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e em todos eles... E quando vemos Atos, aí ele nos dá uma compreensão de espaço. Ele fala, Jerusalém, vocês vão começar aqui, depois Samaria, depois toda a Judéia, depois até os confins da terra. Veja que há um crescimento, há uma expansão do Evangelho. E quando falamos da expansão, nós temos que nos lembrar que esta expansão ela só se torna possível por causa da perseguição que a igreja sofre já no início, lá em Jerusalém. E a igreja é dispersa, o ministério se mantém ali, mas os crentes são espalhados pelo mundo e cada um daqueles que iam, eles já iam com o pensamento, com a consciência, com a finalidade de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não iam para fugir, para se esconder, para se colocar em cavernas, em catatumbas, poderia sim, mas para reunião. E nesta reunião, o que estava em mente é a expansão do reino através do quê? Através da pregação. Então, Jesus Cristo, falando sobre isso, ele começa primeiro, falando desta expansão, primeiro através do seu ministério, quer dizer, o ministério de Cristo. Depois ele vai falar, e posteriormente, através da, olha aqui, pregação, tá bem? Pregação, novamente, de seus discípulos. Tá? Então, nós temos o início com Cristo, depois nós temos a continuidade
com a pregação dos discípulos, e agora nós temos até o tempo do fim, o quê? Por meio da sua igreja, a evangelização através da igreja. Porém, no tempo, se eu não terminar, eu não sossego. Se eu não terminar a palavra, minha cabeça não sossega. Veja, então nós temos, cada período, Jesus Cristo ele vem com uma finalidade. Qual? Pregar o evangelho, trazer as boas novas de salvação e trazer a boa vontade de Deus para com os homens. Veja, não é trazer Deus para os homens de boa vontade, porque não existe homens de boa vontade, mas a boa vontade é de Deus que é transmitida, trazida para os homens. Então, veja, o início nós temos com Cristo, depois nós temos uma continuação com a pregação dos discípulos. Eles continuam aqui, apóstolos, discípulos, eles dão continuidade à obra missionária. E agora, no tempo do fim, estamos na última hora, os campos já estão brancos, o que acontece? Por meio da sua igreja, a evangelização. Então, nós temos começo, meio e fim. Veja que com a ideia da pregação, então virá o fim. E quem está fazendo esta obra final? A igreja. Outra preocupação que nós precisamos trazer à mente: estamos realmente fazendo a obra de Deus? Ou só estamos brincando de fazer a obra de Deus? Estamos preocupados? Estamos preparando discípulos? Estamos formando alunos? Já que estamos falando de escola dominical, estamos preparando alunos? Estamos preparando ceifeiros? Estamos preparando aqueles da última hora? Aqueles que vão buscar, que vão anunciar e trazer, que vão evangelizar, discipular e preparar o caminho do Senhor? Será que nós estamos realmente engajados, como diz a verdade prática, a verdade aplicada, aquilo que nos ensina? Estamos fazendo? Sejamos sinceros. Ou nós estamos só ali, né? Eu faço o que faço e você faz o que ouve. E no final, depois, nós ficamos cobrando por que determinados trabalhos não têm os frutos esperados. Ora, como é que você vai ter um fruto, esperar um fruto de algo que você não cuida, de uma cultura, quer dizer, o que quer que seja, que você não cuida, que você não dá o melhor de si, que você não perde horas de sono, para que aquela cultura que você está desenvolvendo, ela produza frutos. E depois nós ficamos reclamando. E quando dão frutos, é aqueles frutos mirrados, né? O primeiro vento, agora aqui no interior, nós estamos no tempo dos ventos, né? Já está muito quente, e no tempo de vento forte. Toda aquela... E as árvores, principalmente as frutíferas, elas estão carregando, estão bonitas, cheio de frutos pequenininhos. Mas o que acontece quando o vento vem? Só vai resistir os mais fortes. Só os mais fortes. Veja, aí está na questão do discipulado. A gente evangeliza e traz, mas na hora de discipular, se aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos nos dedicando 100% para que a cultura, para que a produção, ela resista, ora, nos primeiros ventos, meu amigo, não fica um, né? E a gente fica olhando aqui no interior, eu acho triste e bonito. Veja, aqueles mais fortes, ele balança, o galho balança, a fruta balança, mas ela não cai. Algumas, ao primeiro sinal de vento, infelizmente, no outro dia, o chão está forrado de pequenos frutos que não resistiram aos ventos. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque, veja, a expansão do reino, ela não pode ser de qualquer maneira. Jesus Cristo trouxe e deu o melhor de si. Os discípulos fizeram as mesmas coisas, alguns até regando as suas pregações, a sua cultura, aquilo que ele estava plantando com o próprio sangue, né? Quando nós falamos dos missionários, e agora os discípulos, e por meio da igreja, agora por meio da igreja. Mas será que nós estamos empenhados da mesma maneira como Cristo se empenhou, como seus discípulos se empenharam? Qual é o nosso empenho? Qual é o nosso envolvimento? Como é que nós estamos fazendo?
Aí nós olhamos para o ponto de número 1, a grande comissão como imperativo para a evangelização global. Vejam bem, nós já falamos bastante, né? Jesus estabelece um imperativo. Aí a pessoa fala, o que é um imperativo? É uma ordem direta, é um comando direto. Tá? É aquela ordem que não pode ser refutada, que não pode ser deixada para depois, não pode ser postergada. Tá? Houve um tempo aí de um grande sucesso que as pessoas diziam ordem dada, como é que era? Algo que era dado, ordenado, era missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então vamos lá trazer agora para a parte não tão bonitinha, né? Não tão lúdica, não tão poética como nós vemos nas televisões, como nós vemos nos programas. Ou seja, esta ordem de direta, ele dá aos seus discípulos. E que ordem é esta? Pregar o Evangelho. Tá bem? E agora nós vamos pensar no que é pregar o Evangelho. O que é? O que é? Nós vemos aqui no ponto de número 1, veja, anunciar a mudança, veja, o Evangelho é mudança e o Evangelho é transformação de vidas. Tá? Quando nós olhamos para os frutos do nosso trabalho e não contemplamos estas duas partes, quer dizer, tanto a mudança quanto a transformação de vida, mas é a mesma coisa? Não, mudança é uma coisa. Quer dizer, mudar, você está num caminho, conversão, você está num caminho, você muda de caminho, você volta pelo caminho. Transformação é novidade de vida. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, nós temos aqui duas palavras interessantes que acontecem com a pregação do Evangelho genuíno, que é a mudança da vida do discípulo, da pessoa que é evangelizada, e a transformação de sua vida. São duas palavras, vamos colocar aqui diferente. Aqui é mudança de pensamento, mudança de caminho, mudança. Aqui é transformação de vida também. E essa transformação, ela vem para o lado de fora. Tá? A mudança, muitas vezes, ela pode ocorrer somente por dentro, mas a transformação, ela tem que vir para o quê? Para uma nova criatura, um novo nascimento. Aqui, no caso, a nova criatura. Tá bom? Então, nós temos aqui pregação do Evangelho. O que é isto? Anunciar a mudança e as transformações de vida realizadas. Por quem? Por nós que evangelizamos? Por nós que pregamos? Não. Por Cristo. Por Cristo, através de nós, então. Então é através, se não é por nós, é através de nós. Também não. Veja, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Veja que a transformação e a mudança de vida ela é realizada porque pelo sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua vinda, pelo seu nascimento, o verbo se fez carne, cresceu, morreu e ressuscitou. Tá? Então, isto ocasiona o quê? Mudança e transformação. Porém, esta mudança e essa transformação, ela só pode ocorrer, só pode ser realizada por Cristo através do Espírito Santo. Tá? Então, olhamos que o homem, a única tarefa é evangelizar. Fora isto, ele não interfere em mais nada. Tudo é feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós só temos a grata satisfação de sermos instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor para que almas se convertam. E que privilégio quando nós podemos anunciar o Evangelho e aquela alma, aquele coração já está branco para a ceifa. Ele entende que é a última hora e ele se decide por Cristo. Isso deve ser a nossa salvação, a nossa alegria, assim como João se alegrou. Ora, mas eles têm que segui-los mesmo. Eu sou o noivo, ele é o noivo, eu sou somente o amigo do noivo. Importa que ele cresça e eu diminua. E olha que interessante, e muitas vezes nós perdemos isto de vida. Tá bem? Então, a nova criatura, como falamos, Jesus estabelece, dá esta ordem direta aos seus discípulos de anunciar o Evangelho,
E o que é o Evangelho? É a mudança, anunciar a mudança e a transformação de vidas realizadas por Cristo através do Espírito Santo. Olha que trabalho conjunto maravilhoso da Trindade Santa. Vamos para o ponto de número 1, 2, tá? Nós já estamos aí com 40 minutos. A expansão do reino de Deus por meio da pregação, a expansão. Agora vamos falar sobre o crescimento, as nações sendo alcançadas. Tá? Outra vez nós temos a palavra pregação. Então, a expansão do reino de Deus por meio da pregação das boas novas. Então, o que acontece? A pregação, tá? Nós temos aqui, vamos agora, para não ficar muito escuro, vamos pegar uma outra caneta. Então, nós temos aqui. A pregação leva o quê? A conversão. Lembra que eu disse? Lá no início, nós usamos muitas fórmulas, mas a pregação, tá? O tete a tete, o face a face, o estar perto, o estar junto daqueles a quem nós queremos apresentar Cristo como Salvador, o que acontece? Leva à conversão. A conversão, a mudança. Aqui, conversão, a mudança de caminho, de pensamento. Depois, consequentemente, qual é a sequência? Qual é a sequência da conversão? O que vem depois da conversão? A transformação, como nós falamos aqui, de vidas. Mas veja que esta transformação, já que nós já falamos de transformação de vidas, veja que essa transformação ela não se limita somente ao ouvinte. Somente ao ouvinte. Veja, ele vai ouvir, e o que ele vai fazer? Vamos nos lembrar do eunuco de Candace. Ele ouve o Evangelho, ele ouve, ele é batizado, e ele leva o Evangelho, segundo a história, para o continente africano. Então, agora ele é um transmissor das boas novas. Das boas novas. Então, veja, a conversão, consequentemente, a transformação, ela não para no indivíduo. É aquilo que Paulo disse, crê no Senhor Jesus, né, que ele vai dizer ao centurião, ao guarda, ele vai dizer o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a sua casa. Veja, transforma o indivíduo. O indivíduo agora, ele é um propagador do Evangelho. Ele vai levar para dentro da sua casa. O que acontece? Jesus Cristo vai salvar a família. Tá? Veja, consequentemente, a família convertida, ela vai fazer efeito dentro da sociedade, porque a sociedade é formada de famílias. Quanto mais famílias cristãs, mais a sociedade será influenciada pelo cristianismo e pela palavra de Deus. Tá bem? Agora, uma sociedade convertida, o que ela faz? Ela vai para uma sociedade maior, ela vai mudar, transformar uma nação. Mas, irmão Maurício, no mundo em que nós vivemos é possível, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao nosso Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é crer e nos empenharmos em fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então, veja, através do quê? Vamos voltar à ideia, não tem através da pregação. Pregação é sair, é folheto, é caixa de som, é em riba, como diz o outro, em riba de uma Kombi, em riba de uma carroça, de uma caixa de maçã, não sei, falar do amor de Cristo. E alguns em volta entregando folheto, Jesus te ama, está aqui o endereço da nossa igreja e tal, e vamos continuar fazendo aquilo que nós já fazíamos. O único problema é que nós nos modernizamos de tal maneira, nos tornamos tão conscientes, tão cientes, tão inteligentes, que nós agora não achamos digno nossa pessoa estar exposta desta maneira. Infelizmente, é o pensamento de muita gente. Mas veja, a palavra consequente quer dizer aquilo que vem na sequência. Então, a pregação leva à conversão. Qual é a sequência? Transformação. Qual é a sequência? Transformação do indivíduo. Consequentemente, o que acontece? O indivíduo transforma a sua família. A família transforma a sociedade sociedade transforma a nação. E a nação transforma transforma o quê? O globo, o mundo, todas as nações.
Mas será 100%, irmão Maurício? Bom seria se fosse. Bom seria se fosse. Eu vou fazer agora como fez Jeremias com Ananias. Antes fosse 2 anos. Antes todos aceitassem a Jesus Cristo como Salvador. Antes acontecesse isso. Tá? Mas nós estamos falando aí a grande comissão e a expansão do reino de Deus. Então nós falamos no ponto 1, a grande comissão como imperativo para a evangelização global. Ponto 2, a expansão do reino de Deus por meio da pregação das boas novas. Tá? E terminamos aqui a parte de número 1. Tá? Então vamos pensar novamente. Última hora, Campos Brancos, a expansão que é através da pregação, começa com Jesus Cristo, vai para os seus discípulos e agora a igreja tem a grata tarefa, como nós cantamos, né? Boas novas, doce novas, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Pregação. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Então, é isso que nós precisamos fazer no ponto de número 1. Ponto 2. Vamos adiante. A pregação do evangelho como sinal do fim. Tá? Como sinal do fim. Obviamente que a pregação, ela sempre foi a forma, desde Cristo, a forma de anunciar o evangelho é a pregação. Mas agora nós estamos olhando para o tempo do fim. Olhando em que sentido? Sabendo quando é o tempo do fim? Não, mas sabendo que já estamos na última hora e que os campos estão brancos. Então, eu tenho um parâmetro. Tá? Talvez eu não tenha a exatidão do momento, mas eu tenho um parâmetro para pensar neste momento. Porque eu estou vendo os campos brancos e a última hora da igreja. No ponto de número 2, eu coloquei aqui, eu extraí da introdução da lição, a pregação do evangelho como sinal do fim. Eu achei interessante isso aqui, ó. O cumprimento da vontade, cumprimento, tá? Cumprimento é com O aqui, é outra coisa. Aí fala de extensão, né, de medida. Cumprimento é de se cumprir aquilo, ou de cumprimentar também a pessoa. Tá? Mas aqui o cumprimento da vontade divina e de seu desígnio estabelecido para a igreja. Veja que há um outro parâmetro para pensar. Veja, nós estamos falando da vontade de Deus e estamos falando que Deus também designou ou impôs os seus desígnios, a sua vontade, o seu desejo, estabeleceu isto para a igreja, e o que é o cumprimento divino? O que é o desígnio estabelecido para a igreja? Está na pregação do evangelho. De novo, nós temos a palavra pregação. De novo, nós temos a palavra pregação. E a pregação do quê? Do evangelho. Pregação das boas novas. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Tá? É que os hinos vão surgir. E é interessante nós termos nestas bases. Nós usamos, logicamente, que a Bíblia é a nossa base, é o único livro de regras, é o livro de fé e de prática, é inerrante. Mas nós vamos, como nós cantamos todos os dias na igreja. Né? Então, o cumprimento da vontade divina, quer dizer, como é que eu levo a cabo a vontade de Deus e os desígnios desse mesmo Deus estabelecido para a igreja? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Tá? Mas qual o evangelho? Mudança e transformação de vidas. Mudança e transformação de vida. Não é um evangelho para elogiar o meu líder, não é um evangelho para eu elogiar e promover a minha denominação evangélica. Não. Veja, eu vou falar de mudança de vida e transformação. Mudança e transformação de vida. Este é o evangelho de Cristo. Mudança. Mas não era este? Quantas vezes, né, quando olharam para o endemoniado gadareno, mas não era este? Não ficava de roupa, vivia no cemitério, dentro das tumbas, quebrando correntes e isso,
e agora vemos ele sentado, vestido e em perfeito juízo, e trocando uma ideia ali, cabeça com Cristo. Ele está conversando com Jesus Cristo. Por quê? Nós vimos que o que Jesus Cristo levou lá não foi uma lei judaica, não foi uma lei mosaica, não foi um pensamento judeu. Não, ele levou o evangelho das boas novas, mudança, mudou e transformou a vida do endemoniado gadareno, a ponto das pessoas até se espantarem. Mas não era este fulano de tal? E quantas pessoas nós vamos ver na narração bíblica, que os de fora se impressionavam. De fora se impressionava. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é diferente. É diferente. Ponto de número 2, a 2.1. Aqui nós temos a introdução do que nós vamos falar. Então, veja, o cumprimento do tempo de Deus. Tá? Outra coisa que nós precisamos pensar é o tempo de Deus, que é o Kairos. É o tempo que não pode contar. É o tempo da eternidade. É o tempo que não tem começo e não tem fim. E é o tempo estabelecido por Deus para acontecer as coisas. Jesus Cristo nasce no tempo certo. Jesus Cristo, veja, tudo que nós vamos ver na linha do tempo das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos ver que os tempos já estavam determinados, pré-determinados por Deus. E tudo aconteceu segundo a sua santíssima vontade. Tá? Nada foi além e nada ficou aquém da vontade de Deus. Tudo foi feito no tempo certo. Né? Tem músicas aí que dizem que Jesus Cristo tarda, mas não falha. Mentira. Nem tarda e nem falha. A única coisa é que Deus trabalha no Kairos e nós vivemos no Cronos. E isso nos deixa totalmente desesperados, porque achamos que não temos tempo, que o tempo está correndo, está passando, e esse Isaac não vem, e eu já estou com 100 anos, a mulher já está com 90 e tantos anos, e esse Isaac não aparece, e essa promessa, isso aí é agonia nossa, é avexamento nosso. Para Deus, um dia, 1000 anos como um dia, está tranquilo, e ele vai cumprir à risca cada uma de suas promessas. É por isso que ele diz que não ficará um tio para trás sem se cumprir. Não vai ficar. Não vai ficar um iode, se quiser, para trás. A menor letra do alfabeto hebraico. Para trás, não vai ficar, não vai cair por terra. Uma vírgula, por isso que chamam de vírgula. Ela parece uma vírgula mesmo. Tá bem? É mais ou menos isso aqui, assim. Iode. Tá? Vamos mais adiante? Então, todavia, chegará o tempo de... veja, agora o tempo aqui é aquele que vai pisando no nosso calcanhar, para a gente ir mais rápido. Chegará o tempo de sermos julgados. Aí a pessoa fala, mas irmão Maurício, o crente vai ser julgado? O crente vai ser julgado para obras, não vai ser julgado para condenação. As nações inconversas, que não são convertidas, que não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, sim, estas serão julgadas para condenação. Mas a igreja, os crentes, eles são julgados o quê? Suas obras. Tá bem? Mas aqui a ideia de julgamento é por quê? Porque, veja, o Senhor Deus tem preparado tudo para a evangelização. Porém, muitos de nós hoje, nos acostumamos tanto com os prazeres da vida que nos esquecemos que somos peregrinos nesta terra. Outro hino que eu amo, ele diz assim, sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma ansiosa espera que Cristo a venha buscar. Aqui só há desgosto. É mais ou menos assim. Veja, então, este tempo que nós temos aqui diante de nós é para nos lembrar que, apesar dos prazeres da vida, nós temos uma pressa, tá? Há algo que precisa ser feito com muita brevidade. Por quê? Porque leva em consideração a vida de outros seres humanos.
Mas quando nós estamos mais voltados ao terrenal, aos prazeres da vida, ao efêmero, ao passageiro, à vaidade, nós esquecemos. E principalmente nos esquecemos, irmãos, que em breve tempo Jesus Cristo, breve no céu Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo o galardão. Oh, que prazer! Mas se eu me esquecer que eu sou um peregrino, que eu sou um viajante, que eu sou um nômade nesta terra, eu não vou receber nada disto. Pelo contrário, estarei tão ligado aos prazeres da vida que ao soar da trombeta eu não vou ouvir. E se ouvir, não vou subir. E quando eu estou tão apegado, aferrado às coisas da terra, é óbvio que a vida daquele que está no ponto 22222, veja, a Boas Novas como um divisor de água, que aquilo que nós temos que fazer é a nossa obrigação, nós vamos deixar para trás. Primeiro, nós queremos satisfazer a carne. Prazer da vida, satisfação da carne. Não tem outra palavra que eu possa usar. Tá? E se nos esquecemos que somos peregrinos na terra, que nós também estamos aqui só de passagem, obviamente é por isso que a Bíblia vai dizer assim, não vá à casa da festa, vá à casa do luto. Porque se você for na casa do luto, você vai ver o fim de todas as coisas. E não é que é triste, mas pensa num momento de reflexão, de introspecção, que a maioria de nós temos quando estamos diante de um invólucro de madeira que vai ser descido à campa fria e ali está um conhecido, um parente, um irmão da igreja. Enquanto na festa nós nos esbaldamos, esquecemos até das nossas responsabilidades, na hora em que nós estamos ali velando alguém, aqui montes de pensamentos começam a fluir na nossa mente. E nós começamos a indagar, quando vai ser o meu dia? Quando minha hora chegar, eu vou estar preparado? Será que vai ser dolorido? Será que essa passagem vai ser rápida? E a pergunta principal, e depois daqui? O que é que vai acontecer comigo? Como eu estou preparando a minha vida? Então, veja, os prazeres da vida, apesar de tudo, os prazeres da vida podem ofuscar as riquezas dali. Isso nós vamos nos lembrando. Olha que gostoso. Você vai falando de Jesus, falando da Bíblia, dando aula de escola dominical e cantando o hino da harpa ou do cantor cristão. São prazeres que acabam-se aqui, mas ali. Aleluia. Mas ali. Ali onde? No céu. No céu. Com Cristo. Veja, então nós somos peregrinos. Somos peregrinos. Como peregrino, não podemos, a nossa visão não pode ser ofuscada pelos prazeres da vida, porque haverá um tempo de julgamento. E o Senhor vai nos perguntar, por que você não fez? Veja o ponto 2.2, diz assim, Boas Novas como divisor de águas. Deus vai nos lembrar, olha, eu fui tão misericordioso, eu ofereci ao pecador um tempo, veja o tempo novamente aqui, para o arrependimento e a conversão. Mas veja, como vai haver arrependimento e conversão se não houver a pregação do Evangelho? Se os pregadores da última hora, dos campos brancos, estão ligados aos prazeres da vida, estão totalmente ofuscados pelo prazer da vida. Tá? E nós temos que entender que, enquanto o bom trabalho de muitos profissionais, se esforçando ao máximo, quando uma vida se esvai, é uma estatística. Seja saúde, seja segurança pública, seja isto, seja aquilo. Quando alguém parte por erro, ou porque não deu tempo, ou porque isto, vira estatística. É só estatística.
Mas quando nós, pregadores, quando nós, evangelistas, quando nós, missionários, falhamos, não é só uma vida. Não vai só para a sepultura. Tem um outro caminho. E quem é que vai dar conta desta vida? Somos nós. Ora, o Senhor nos pôs por atalaia, se eu não me engano, Ezequiel, Deus vai falar com ele. Se você ver vir a espada e anunciar, e esse futal, ele não se der conta e ele for ceifado, seu sangue será requerido de sua mão. Mas se eu te avisar, atalaia, e você ficar caladinho, você estiver ligado aos prazeres da vida, e esta vida foi ceifada, o seu sangue eu não requerei de sua mão, mas da tua mão eu vou requerer. Então veja que é um peso muito grande. Porém, Deus, ele é tão misericordioso que ele oferece ao pecador um tempo para o arrependimento e a conversão. Mas veja que esse arrependimento, esta conversão, ela só pode vir através do quê? Do anúncio das boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. E como virão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós temos uma sequência de atitudes que a igreja, não somente o crente, mas a igreja toda em si, ela precisa tomar. Ela precisa tomar para quê? Para que o plano de Deus estabelecido na terra, veja, começa com Cristo, vem para os seus discípulos e agora o meio da igreja, por sua igreja. Se a igreja não estiver inserida nesse contexto, meu amigo, será um grande desastre. Graças a Deus, a igreja que vai morar no céu, ela está intimamente ligada a missões e evangelização. Tá bem? Então vamos para o ponto de número 3. Então tá, tome cuidado, tá? Veja se não se acostume tanto com os prazeres da vida. Para não se esquecer que você é um peregrino. Nós somos nômades nessa terra. Tá bem? Porque senão, olha aqui, ó, seremos julgados. Veja que não é julgado para a salvação, mas a obra que Deus mandou fazer. Mas eu falei para você evangelizar, eu te mandei, foi uma ordem direta, não foi uma opção, foi um imperativo. Por que você não fez? Aí nós vamos querer traçar aquele cabedal de desculpas e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, tá bem? Então, ponto de número 2.2, que as boas novas como divisor de águas. Vamos para o terceiro e último tópico, a missão como instrumento. Então, veja, a pregação como sinal, a missão como instrumento, e no ponto 1 nós falamos a grande comissão e a expansão do reino. Agora nós vamos falar da missão como instrumento da volta de Cristo. Tá bem? Quando falamos da volta de Cristo, nós temos olhado para ela de todas as maneiras bíblicas. Então eu coloquei aqui, a volta de Cristo em sua primeira parte será invisível ao mundo. Ela é inesperada e pode acontecer a qualquer momento. Então, esta primeira parte da ressurreição, da volta de Cristo, a primeira parte será o quê? Arrebatar. Jesus vem, sim, arrebatar. Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ele trará paz ao seu coração. Ou te trará, ou te fará padecer mais ainda. Temes que só te trará. Esqueci o resto. Bom, mas essa parte já está boa. Então veja, a primeira parte será invisível. Por quê? É só para a igreja. Invisível ao mundo, mas visível para a igreja. Inesperada, porque nós não sabemos que horas Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vai voltar. E pode acontecer a qualquer momento. Esta questão no qualquer momento é que faz com que nós nos mantemos vigilantes. Tá? Por isso Jesus Cristo disse vigiar e orar. Tá? E depois da segunda volta, como nós veremos lá mais adiante, aí todos os olhos, todos os verão, todos verão. E tem aqueles a quem transpassaram, eles verão.
tá? Mas isso é uma aula é um comentário para um outro momento. Então veja, a primeira volta de Cristo, a primeira parte da volta de Cristo será invisível, somente visível para a igreja. Ela é inesperada porque nós não sabemos o momento, porque pode acontecer a qualquer momento. E isto faz com que nós nos mantemos vigilantes e trabalhando para quê? Para esta volta de Cristo, para que esta volta de Cristo e então virá o fim. Tá bem? Ponto de número 3.1. A evangelização global como exigência para a volta de Cristo. Veja, como eu disse no início, não vai, se nós não fizermos, não atrasa, se nós fizermos rapidamente, não adianta. Mas é uma exigência, está aqui como a exigência para a volta de Cristo. Quer dizer, não que a volta de Cristo dependa de nós, mas há uma condição para que, não para a volta de Cristo, mas para a preparação, para possibilitar que o mundo esteja preparado para a tão aguardada volta de Cristo. Entendemos, então? Olha, missões mundiais são o grande evento que possibilita o quê? Possibilita o quê? Que o mundo esteja preparado para a tão aguardada volta. Então quer dizer que todo mundo vai estar preparado? Não, mas já estão cientes, estão conscientes. Os que receberam já estão conscientes, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Porém, para quê? Para que não haja base, para que não haja nenhum tipo, vamos dizer assim, de ponta, de alguma ponta solta, para que alguém possa pegar ou inimigo das nossas almas. Então, missões mundiais, o que ela faz? Ela simplesmente garante o acontecimento. Ela garante, ela vai anunciar que isto vai acontecer. Então, um grande evento que possibilita que o mundo esteja preparado. Não que o mundo seja salvo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo. Tá? Ele veio para os seus, mas eles preferiram amar as trevas do que mais as trevas do que a luz. Então, o mundo esteja preparado, tá? Para a tão aguardada volta de Cristo. Agora, na volta de Cristo é que está a diferença. Quem ouviu e recebeu, arrebatamento e ressurreição. Quem ouviu, zombou e desprezou, lembramos da Arca de Noé e todo o sofrimento que se decorreu. Por quê? Porque desprezaram o presente de Deus, desprezaram, zombaram da vontade de Deus. E agora vem o quê? O pagamento. Tá bem? Ponto de número 3.3. Tá? Espero não estar correndo muito, porque tem um relógio aqui, tem a técnica, a diretora também olhando para mim, e espero não estar correndo muito com o tempo. Então vejam bem. Quando nós falamos de... vamos àquela questão do início. Se eu fizer, adianta. Se eu não fizer, ele não vem? Não. A única coisa, o que nós estamos fazendo é alertando o mundo. Nós somos os atalaias. Nós estamos alertando. Veja que o atalaia, ele ficava na sua torre forte, lá em cima. E quando ele via qualquer coisa, ele conhecia. Isso é interessante que o atalaia conhecia até a carreira, a corrida dos mensageiros. Fulano de tal, abre o portão. Entendeu? Quando era algo desconhecido, ele soava outro tipo de alarme, de alerta, para que o povo se preparasse. Então, nós estamos com o atalaia. Quando nós vemos o conhecido, o que a gente fala? Abre o portão, é fulano de tal. Mas quando é problema, a gente toca o sino e diz, se preparem para a batalha. É o que nós estamos falando para o mundo. Ei, se na parte, lógico, no mundo tem os cristãos e os não cristãos, o que nós estamos falando para os cristãos? Tenham paciência. Jesus Cristo está voltando. E o que nós estamos falando para o mundo? Vocês precisam de Cristo Jesus para escaparem da ira vindoura. Para escaparem da ira vindoura. É isso que nós estamos fazendo como atalaia. Então nós vamos para o ponto 3.2, que é preparando o mundo para o reinado de Cristo, preparar o caminho. Estamos agora, vamos preparar o mundo. E o que eu achei interessante é que, veja, assim como muitos estão acostumados com os prazeres da vida, muitos também da igreja local
Eu coloquei aqui, ponto 3.2, a igreja que não clama, 2 pontos. O que acontece com ela? A igreja que não clama pela volta de Cristo. Por que não clama? Está tão gostoso aqui no mundo, né? Para que Jesus voltar agora? Agora que eu vou ficar rico, agora que eu vou casar, agora que eu vou isso, agora que eu vou fazer aquilo, agora que eu vou... Independente. Ora, vou me formar. Ora, vem Senhor Jesus. Se ele não vier agora, eu me formo. Se ele vier, eu vou para a glória. Eu vou estar com Cristo. Então, veja, a igreja que não clama pela volta de Cristo, primeiro, perdeu a sua essência, perdeu a sua natureza, a sua razão de ser. Aqui nós estamos falando da igreja local, tá? Muitos lugares já não estão nem aí mais para a volta de Cristo. Não se prega, não se canta, né? Não se anuncia e vamos viver de balada, vamos viver de boa, vamos fazer festa. Essa é a ideia. Porque a igreja que vai morar no céu, lembra que eu disse no início? Ela está vigilante, ela está fazendo. E ela continua gritando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto muitos estão tranquilamente se esbaldando nos prazeres da vida, há um remanescente que ainda pede, clama pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ela não faz isso, primeiro, ela perdeu a sua razão de ser, a sua natureza, a sua essência. Ela não tem mais o que fazer. Ela foi posta na terra para isto, para anunciar as boas novas de salvação. Se a igreja, e também as boas novas de salvação, e aguardar, levantai os vossos olhos para cima, para o céu donde também Jesus virá. A figueira mostra que se aproxima. Levantai os vossos olhos. Já nós vamos misturando, né? A cabeça também já não anda muito boa. Mas prestem bem atenção. Nós fomos postos aqui para isto. E quando nós deixamos de clamar, primeiro perdemos a essência, a natureza, a razão de ser. Se nós não estamos aqui para anunciar Jesus Cristo como Salvador e a sua breve volta, o que resta para nós? Ficar brincando de ser crente dentro de igreja? Fazendo festinha, musiquinha, cantando isto, aquilo outro? E vivendo como se Cristo não voltasse mais? Ora, perdeu a essência, perdeu a alma, perdeu a razão de ser da igreja. Tá bom? Porque as outras coisas que acontecem também em outros lugares. O que diferencia a igreja de outros atrativos no mundo? Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, breve volta e o arrebatamento da igreja. Fora isso, viramos um clube igual aos outros que já tem. Fora isto, 2, demonstra que seu foco está em questões terrenas. Quando deixamos de clamar, o nosso foco está onde? Nos prazeres da vida, nas questões terrenas, na vaidade, na futilidade, na veleidade. Tudo aquilo que não tem vaidade, tudo aquilo que não tem substância. É diferente do eterno. O efêmero é diferente do eterno, daquilo que nunca acaba, daquilo que será para sempre. E é o que nós precisamos. E depois, por último, ele diz, perdeu a perspectiva da eternidade. Veja que 3 características interessantes. E a última é para o que nós precisamos. Porque o que vivemos esta vida terrena, por mais longeva que seja, não é a verdadeira vida. Nós continuamos sendo peregrinos. Vai lá, Moisés, 120 anos. Teve outros aí, 900 e tantos anos. Mas morreram. Morreram. E o que aconteceu? O que está valendo agora? O que está valendo é o que vem depois, que é a eternidade. Veja, seja 20 anos, seja 120 anos nos nossos tempos agora, 100, 80, que seja, mas que todo este período ele seja vivido com uma única visão, que é a nossa viva e eterna esperança. Qual é ela? Primeira, a volta de Cristo. Segundo, vivermos com Ele para sempre.
vivermos com Ele na eternidade. No céu de luz, vou descansar. Com meu Jesus, irei morar. Veja que interessante. Veja que interessante. Hebreus 4:9 diz assim: ainda resta um lugar de repouso para o povo de Deus. Ageu vai dizer: não é aqui o nosso lugar de descanso, por causa da corrupção que corrói, sim, por causa da destruição, da corrupção que destrói grandemente. Mas o escritor aos Hebreus diz: ainda resta lugar. E nós cantamos: qual é este lugar? No céu de luz irei morar com meu Jesus. Agora sim, irei morar. A primeira parte eu vou descansar. Mas tudo isso, meu querido, só se dará na volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela está ligada aqui, a evangelizar, discipular e preparar o caminho. Alcançar as nações, para que alguns sejam salvos. E então virá o fim. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Conto com a sua participação, conto com a sua oração e que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.